para o espírito promover trabalhos de materialização, é necessário que alguns espíritas ou algumas pessoas de boa vontade se deem como ferramentas desse trabalho para que isso novamente ocorra. Então eu acho que falta mais da nossa parte aqui encarnado disposição para que elas ocorram do que por parte dos espíritos que elas ocorram. Que ao invés de moralidade, o que nós temos hoje é um moralismo, de um espiritismo que se cala diante de tragédias humanitárias, né, que se esconde dentro das suas casas espíritas, dentro das suas organizações e instituições, e não se manifestam diante daquilo que tem que ser manifestado. A gente tem que questionar tudo, inclusive o espiritismo. A gente não está aqui falando, nós somos certos, outros são errados. Não, nós estamos aqui criticando o comportamento capitalista dentro da religião, de qualquer uma. As instituições têm esse papel. Em sociologia, instituição é definido como uma estrutura que molda o indivíduo para que ele faça parte da sociedade. Ou seja, quando o espiritismo se institucionaliza, o que ele está fazendo é isso. Ele está moldando os seus adeptos para fazerem parte da sociedade, quando na verdade nós precisamos desconstruir, construir outra sociedade, né, em outras bases, nas bases cristãs, né, uma sociedade que seja organizada nos valores do Cristo. Alain, é notório que no passado o espiritismo ele era reconhecido pela produção de fenômenos. Isso chamou muito a atenção, né? A gente sempre fala das mesas girantes, mas não só. Mesmo na época de Chico Xavier, ainda jovem, materializações. O próprio Emmanuel teria se materializado. Nós temos descrições em livros desse acontecimento detalhado. Não só ele, o médium Peixotinho, que era um médium também de materialização. Aconteciam muitos fenômenos dessa natureza, em que Meimei, por exemplo, num desses fenômenos, o espírito, Meimei espírito, se materializa. Ela carrega, segundo relatos, ela carrega uma criança que está no colo. Ela deixa bilhetes. Alguém consegue cortar um pedaço do seu vestido. Parece que hoje isso não acontece mais. O que a gente pode entender desse fato? Que no passado foram fraudulentas essas manifestações? Teriam sido, pelo menos algumas, fraudulentas? Por que elas não voltam a ocorrer hoje? Porque os espíritos não se manifestam de forma clara e definitiva, para que de uma vez por todas não deixe dúvidas da sua existência? São perguntas muito interessantes a sua. Você sabe que eu já me peguei pensando muito nessas reflexões. Algumas ideias falam que, naquele começo, era importante despertar a atenção das pessoas. Então, os espíritos utilizaram desses fenômenos que a gente considera mais físicos, né? Para chamar a atenção, para pessoas falarem, como que isso acontece? Outros falam que o tipo de espírito que se comunica com a gente depende muito do nosso merecimento e da nossa vibração. Então, acredito que hoje nós estamos vibrando de uma forma, nós que eu digo, como sociedade, como cultura, estamos vibrando de uma forma diferente daquela época. E naquela época, esses fenômenos aconteciam muito, principalmente na Europa, onde há um grande número de céticos, de pessoas que precisavam ser quebradas de uma forma mais pungente. Aqui no Brasil, nós encontramos um cenário de pessoas com mais crença, com mais aceitação dos fenômenos, sem precisar dessas comprovações físicas. Aceitam por aceitar e talvez sem questionar. Talvez aqui precisaria hoje um pouco mais de ceticismo, no sentido pesquisatório, não sei se a palavra está certa, mas investigador dos fenômenos, que eu acho que isso falta para o movimento ter um ganho. E por que não evocar? Porque na época também havia muita evocação. Hoje a gente tem menos evocação.
Lembro daqui da União Espírita, nós tínhamos uma médium de materialização. Segundo os relatos, eu não acompanhei, foi um pouco antes da minha participação ali na União Espírita, que ela tinha efeitos fantásticos de materialização. Eu acho que ela serviu muito para atrair muitas pessoas naquele momento. Por que hoje isso não acontece? Você teria uma ideia? Eu tive, inclusive, Alan, a oportunidade de tocar nesses objetos. A União Espírita mantém esses objetos arquivados, guardados, documentados, inclusive, né, com a data, com as pessoas que estavam presentes ali. É um material muito interessante. Mas eu desconheço hoje um grupo sério que se disponha a trabalhar nesse campo. Agora vamos dizer, aliás, o que dizem é que o que importa hoje é o aspecto moral da doutrina espírita. Mas será mesmo? Será que o aspecto moral, será que será que essa fala não se converteu num moralismo superficial que está impedindo o espiritismo verdadeiramente de mostrar toda a sua potencialidade? Ai, porque os espíritos não se colocam à disposição para poder fazer simples testes pueris. Alain, mas e se um grupo de pessoas verdadeiramente motivadas pelo bem se reunissem com o objetivo de comprovar esses fenômenos? Médiuns sérios. Será que espíritos elevados não poderiam se colocar à disposição para nos ajudar nesse sentido? Alain, a sociedade precisa disso. Nós vivemos um momento, Alain, em nossa sociedade assustador, um momento gritante. Nós vivemos um momento em que o neopentecostalismo vem crescendo de uma maneira assustadora. Previsões indicam que em 2030 o Brasil será preponderantemente evangélico. E quando eu digo evangélico, eu estou me referindo ao crescimento exorbitante dessas igrejas neopentecostais. Um fenômeno que nós temos visto recentemente, jogo, a tal das bets. Existem diversos influenciadores neopentecostais que usam trechos bíblicos para incentivar os seus seguidores a jogar, Alain. Existem pastores que estão incentivando o seu rebanho a baixar os aplicativos de bets. Nós tivemos recentemente uma dessas influenciadoras no Congresso prestando depoimentos, porque eu não sei se você sabe, mas é interessante entender como eles ganham. Como esses influenciadores ganham das bets? Todas as pessoas que vão até esse aplicativo com o link deles, em que eles, influenciadores, estão identificados, e jogam, esse influenciador ganha uma comissão, algo como a metade do que aquela pessoa perde. Ele ganha uma comissão sobre a perda da pessoa que ele indicou. Se ele ganha, se o indicado ganha, ele não ganha nada. Mas se ele perde, ele ganha uma comissão. Ou seja, quanto mais pessoas eu indico, quanto mais pessoas perderem dinheiro, mais eu ganho. Então, eu só estou citando isso no meio de uma conversa sobre materialização, porque no Congresso Nacional, a bancada, né, evangélica, com muitos deputados ali, apoiados pelos evangélicos, fizeram selfie com essa influenciadora, apoiando o trabalho dela. É assustador, Alain, porque eu estou falando de moralidade agora, mas de uma ética verdadeira, realmente. Não é nesse momento que o Espiritismo deveria se levantar, se mostrar à sociedade, mostrar o absurdo dessas coisas, ao invés de ficar recluso com esses assuntos secundários, terciários, e o que realmente importa na sociedade vem sendo simplesmente ignorado por nós, todos espíritas. Não eram esses assuntos que deveriam estar em pauta? Então, por que esse moralismo quando falamos sobre materializações? É muito interessante essa sua fala pelo seguinte: quando nós idealizamos começar esses nossos podcasts, né, e veio o nome Espiritismo Sem Censura,
é justamente um espaço crítico para trazer a reflexão daquele que se diz espírita. Porque o espiritismo é um movimento baseado em cima da doutrina espírita. Ser espírita deveria ser aquele que compreende todas as frentes de um espiritismo. Então, para eu falar eu sou espírita, eu teria que me imbuir de um conhecimento espírita, da doutrina espírita, dos fundamentos, e que podemos separar ele aqui em três, e nós, num último podcast, ainda colocamos um quarto. Ciência, na parte do busca do conhecimento, filosofia da divagação, que nem nós estamos fazendo aqui agora, do questionamento da vida, dos seus pressupostos da vida, moralidade, que é o conjunto cristão da moralidade, não do cristianismo, mas da essência do Cristo. Então, moralidade cristã, e nós falamos da arte também como um quarto apoio, no sentido de sensibilizar as pessoas, para as pessoas não mais se preocuparem tanto com a matéria. Quando a gente percebe um movimento capitalista por trás de uma pseudo-religião, porque na realidade, por que eu chamo de pseudo-religião? Porque ela não está preocupada com a ligação das pessoas a Deus. Ela está preocupada em criar um gado que alimente a sua riqueza. Então isso não é religião, isso é pseudo-religião. Quando uma pseudo-religião se envolve com o lucro de jogos, ela está cometendo uma dupla falta, né? Só que a minha maior preocupação não é nem com a existência dessas religiões e com a exploração daqueles. A minha maior preocupação são com os explorados. Nós não conseguimos achar uma maneira de falar com esse explorado. Nós não conseguimos, com o Espiritismo, nos comunicar com ele. Talvez fosse, sim, hoje o caso de fenômenos materializados para tocar esse explorado. Porque o Espiritismo ele se elitizou por muitos anos. Ele, de que maneira? Ele convidou pessoas que tinham o hábito da leitura, o hábito da reflexão profunda filosófica, ou o gosto científico da busca do conhecimento, e esse público foi sendo elitizado no sentido de conhecimento, de cultura. A pessoa. Não só de cultura, como também economicamente, né? É porque O uma coisa espiritismo puxou a outra. puxa a Né? outra, né? É. Quando você tem mais dinheiro, você tem mais oportunidade de estudo, né? E acabou puxando isso também. Você veja que pesquisas, Alain, indicam que o espiritismo, entre as religiões, o espiritismo é que o nível de escolaridade dos adeptos é maior, nível superior, pós-graduação, e a renda per capita também é maior entre todas as religiões. Ou seja, é uma religião, confirmando o que você disse, que se tornou elitizada. Elitizada. Agora, como levar o espiritismo para as classes mais necessitadas de cultura e financeiramente? Então, acredito eu que os efeitos de materialização poderiam causar novamente esse furor, né? essa vontade de entendimento, essa busca do conhecimento, como que está acontecendo isso, né? E eu não tenho informações se esses fenômenos estão hoje acontecendo perante eles. Eu sei que algumas coisas acontecem até dentro das igrejas evangélicas, mas são dadas como do Espírito Santo, Milagres, ou até, né? e se há alguma coisa negativa, eu tenho um paciente, né, na psicanálise que ele sofreu por muito tempo sessões meio que de descarrego, coisas assim, não lembro os nomes que ele dava para mim, de uma família evangélica que ele veio de origem, que a mediunidade dele era tratada como algo do diabo, né? Então, olha quanta coisa que nós teríamos que fazer. Agora, para o espírito promover trabalhos de materialização, é necessário que alguns espíritas ou algumas pessoas de boa vontade se deem como ferramentas desse trabalho para que isso novamente ocorra. Então eu acho que falta
mais da nossa parte aqui encarnado, disposição para que elas ocorram do que por parte dos espíritos que elas ocorram. Não sei, estamos aqui pensando juntos isso. Pois é, então a preocupação é essa, é você ver o crescimento de certos nichos religiosos que estão arrastando multidões. Veja, eu mencionei sobre os jogos, mas para além dos jogos, esse mesmo nicho religioso tem mostrado um apoio incondicional à posição de Israel na guerra. Na guerra não, Alan, porque Massacre, né? guerra tem soldados dos dois lados. Né? Guerra, por exemplo, Ucrânia e Rússia é uma guerra. Existem armamentos dos dois lados, tecnologia, soldados. Ali não tem. Ali é massacre. Ali é massacre. Tem soldados só em Israel. Então eu tenho visto frequentemente, né, esses nichos religiosos defendendo a posição de Israel. Segundo dados da ONU, desde 2023, quando iniciou esse conflito, a retaliação por parte de Israel de um ataque cometido por um grupo terrorista chamado Hamas palestino, desde 2023, 50 mil crianças foram mortas. Fora os adultos. Fora os adultos. Falando de crianças, que é a minoria, 50 mil crianças. Desde esse último cessar-fogo, que Israel volta numa nova investida contra a faixa de Gaza, 13 mil crianças morreram. Nós deveríamos estar falando sobre isso, Alain. A moralidade nossa, espírita, cristã, devia estar gritando isso aos quatro ventos. Né? E, não obstante, existem, dentro do espiritismo, algumas vertentes ainda capazes de se levantar para defender a posição de Israel, amparando-se, inclusive, na lei de destruição ou na necessidade da guerra, ou colocando aqueles mortos numa situação como expiação. Gente, isso é um absurdo. É um grande absurdo. Essa moralidade, esse moralismo que se cala diante de um absurdo desse. Por isso que esse programa está falando sobre materialização. Por quê? Porque se realmente o Espiritismo se coloca na posição de ser o consolador prometido pelo Cristo, ele tem que alcançar toda a sociedade. Hoje, o IBGE diz que nós somos 2% da população. Isso envolve também os simpatizantes. 2% com aqueles que simpatizam com o Espiritismo, mas que de repente não são estudiosos. De fato, quanto da nossa população estuda verdadeiramente o Espiritismo? Muito pouco. 0,5%? 0,3% talvez? Eu fazia uma crítica há alguns anos atrás que nós éramos das religiões, das tidas religiões, a gente já questionou se o Espiritismo é ou não religião, mas vamos deixar assim, a religião que mais produzia e comprava livros, mas talvez aqui, como as outras, não lia. Eles ficavam empoeirados na prateleira das casas. Então, os livros não são lidos, são até comprados porque é uma classe que pode comprar. Então, eu tenho esse livro lá em casa. Ah, não, eu já comprei esse livro. Tá, mas o livro não entra na sua cabeça sem leitura. Não adianta você tê-lo. E que livros são esses, né? Por exemplo, são romances históricos, não sei o quê. Aí vem um médium que fala, estamos diante da transição planetária, porque agora será em 2057, reencarnarão 100 mil espíritos altamente evoluídos que conduzirão, ou seja, nós já falamos isso em outro programa também, quer dizer, essa transformação social vai vir então do mundo espiritual. A gente está aqui passivamente, esperando esses espíritos retornarem, para que transformem o mundo. Mas a gente aqui não faz nada. Vamos ficar esperando. Tomara que chegue logo esses espíritos para melhorar a coisa aqui para a gente. É mais ou menos essa postura que a gente está tendo. É uma postura muito apática, uma postura muito acomodada perante a situação que nós estamos vivendo no mundo e na nossa sociedade. Nós precisamos desenvolver o espírito crítico. E nós precisamos de grupos espíritas que queiram desenvolver esse trabalho novamente, de despertar as pessoas para o espaço crítico. Então, acredito eu que a materialização poderia muito bem vir hoje no despertar dessas pessoas mais simples. Falou, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo ali. Nós precisamos fazer alguma coisa. Talvez aqui na nossa conversa nós estamos até evocando os espíritos a nos ajudarem em como fazer. Nós não sabemos direito como fazer. Nós estamos aqui
levantando criticamente algo que acontecia e deixou de acontecer. Nós levantamos algumas teorias do porquê que acontecia, do porquê que talvez não aconteça, mas por que não mais? Né? O porquê? Ah, não, porque hoje nós estamos num nível que a manifestação inteligente, intelectual cometida já é suficiente. É suficiente para alguns, mas não é para outros. Ela não desperta tanto a atenção, porque precisa de pessoas com uma base crítica para que essa atenção seja despertada. Como despertar novamente a atenção de pessoas mais simples no sentido que eu digo é do conhecimento, mais simples financeiramente, para voltar a olhar para o Espiritismo e achar ele como um consolador. E Alain, quanto àquele argumento que nós trouxemos, que é o argumento majoritário, que diz que hoje as questões que mais importam são as questões morais, a gente já desconstruiu aqui. Né? Quando a gente fala em moral, a gente acabou de desconstruir essa ideia que, ao invés de moralidade, o que nós temos hoje é um moralismo, de um espiritismo que se cala diante de tragédias humanitárias, né? Que se esconde dentro das suas casas espíritas, dentro das suas organizações e instituições, e não se manifestam diante daquilo que tem que ser manifestado. Cadê a FEB? Cadê uma declaração da FEB contra esse infanticídio que está acontecendo, genocídio e infanticídio acontecendo em Gaza? Ou será que não reconhece esse infanticídio? E as outras instituições, as USES, por que não deixam claro qual é a posição moral do Cristo? Sabe quem fez isso? Papa Francisco. Sabe quem fez isso novamente? Papa Leão XIV. Tira o chapéu para o Papa e para a Igreja Católica diante desses acontecimentos. Em cada participação popular que ele tem, em cada homilia, em cada celebração, ele pede a paz, ele pede para cessar o morticínio, né, de crianças na faixa de Gaza. E nós, Alain? E o que tem acontecido com isso? É interessante que eu li uma estatística esta semana do aumento grandioso de católicos no mundo. Né? Tem aumentado novamente, depois de um período de baixa, de queda da porcentagem de católicos no mundo. Os dois papas, tanto que saiu quanto que está chegando, eles têm feito um trabalho de retomada do catolicismo a nível mundial, e isso tem aumentado muito os seguidores, no nível de jovens. Está dando um redirecionamento. Um redirecionamento. E você falou uma coisa importante, cadê o jovem espírita? Alain, eu falei que é a religião, entre aspas, que tem a maior escolaridade, o maior poder econômico e a maior faixa etária. Sabia disso? O espiritismo jovens... é uma religião de idosos. É, de idosos. E cadê o jovem, né? Eu, desde que entrei no movimento espírita, eu sempre trabalhei com os mais velhos. Por quê? Porque não tinha jovens para trabalhar junto comigo. E eu entrei jovem, assim, sou atuante desde das mocidades. Cadê o jovem espírita? Os meus amigos da época que eu entrei tinham 20 anos a mais do que eu. Eu tinha 16, bem atuante ali que eu estava nesse momento. E os outros tinham 36, 40 anos. Muitos já desencarnaram, outros estão prestes a desencarnar pela lei natural das coisas. Cadê? Né? Então, veja que há uma falta do interesse do jovem pelo movimento espírita. Nós não estamos conseguindo mostrar a ferramenta que é o conhecimento espírita para a juventude, e é há muito tempo. Isso eu estou falando, pelo menos há mais de 40 anos, o jovem está cada vez mais distante do espiritismo. O que nós teríamos que fazer? Volta a falar, dentro do assunto que nós nos propomos a conversar hoje, que acredito eu que os efeitos físicos poderiam despertar a atenção, inclusive da juventude. Uma vez que o posicionamento moral não se faz muito evidente para a maioria das pessoas. A sociedade não vê o posicionamento do espírita nesse sentido. Não conseguimos atrair. Quer dizer, não atrai por esse sentido. Não conseguimos atrair por esse sentido, né? Então, mais uma vez, gente, o nosso podcast ele tem a intenção de ser o espiritismo sem censura. Não no sentido de acabar com o espiritismo, ao contrário, de reconstruir o espiritismo. Fortificar sua base para ele ressurgir. Exatamente. Porque a gente vê o cristianismo lá do Cristo como fundamento,
e buscamos sua reconstrução também. E percebemos o Espiritismo no seu engendramento espiritual, lá no seu começo, como uma base também de renovação do ser humano. Então, quando a gente junta a ideia cristã do Cristo lá primitivo com a ideia do Espiritismo inicial, daquelas bases que fundaram o Espiritismo, a gente gostaria de ver tudo isso junto, nos consolando, nos levando como bandeiras de transformação da sociedade, transformando cada um de nós para essa atividade, né? Que a gente não pode ficar mais no silêncio das casas espíritas. A nossa casa tem que ser espírita, a nossa casa de moradia, levar o espiritismo para nossas casas novamente. O cristianismo primitivo era praticado nas casas. O espiritismo, no seu início, era da casa espírita. Nós não precisamos tanto do movimento espírita, porque a gente vê que ele se torna mais do mesmo da sociedade. Precisamos renovar o cristianismo no nosso coração, precisamos renovar o espiritismo nas suas bases. Talvez voltando para as materializações, quem sabe, que os espíritos possam nos inspirar nessa ideia, né, Wilson? Alan, você falou uma coisa muito interessante agora, falou sobre instituições, né? As instituições têm esse papel. Em sociologia, instituição é definido como uma estrutura que molda o indivíduo para que ele faça parte da sociedade. Ou seja, quando o espiritismo se institucionaliza, o que ele está fazendo é isso. Ele está moldando os seus adeptos para fazerem parte da sociedade, quando, na verdade, nós precisamos desconstruir, construir outra sociedade, né, em outras bases, nas bases cristãs, né, uma sociedade que seja organizada nos valores do Cristo. E talvez, eu sei que a gente, quando fala de outras religiões, fala com muito respeito, sempre, mas também de forma crítica, porque se nós temos o dever e o direito de criticar o próprio espiritismo, também posso criticar os movimentos de outras religiões, né? Espiritismo sem censura, que a gente pode dizer. Mas, para aqueles que se surpreenderam com o que, né, foi dito aqui nesse programa sobre os neopentecostais, vamos nos lembrar da posição do Cristo quando vê os mercadores em frente ao templo, né? Será que ele foi negociar, Alain, com os mercadores? Ele foi lá conversar? Qual foi a atitude do Cristo naquele momento? Jogar as bandejas para o chão. Jogou assim, tudo para o chão. Vocês estão fazendo fazendo negócios na casa do casa do Senhor. Vocês estão usando Deus para fazer negócio? Talvez seja a mesma coisa, voltando hoje, né? Exatamente. Mas sempre foi, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque até dentro do espiritismo isso acontece, né? A gente às vezes convida palestrantes de fora para ele vender livro, né? Então, com qual finalidade? Da onde vai esse dinheiro do livro? A gente tem que questionar tudo, inclusive o espiritismo. A gente não está aqui falando, nós somos certos, os outros são errados. Não, nós estamos aqui criticando o comportamento capitalista dentro da religião, de qualquer uma. Exato. Nós temos que lembrar que religião é religação com Deus. Religação com Deus. Jesus nos mostrou um caminho. Como nos religar a Deus? Onde estão esses princípios nas religiões? Porque todas essas que nós estamos citando aqui são ligadas a Deus, ao mesmo Deus, são ligadas ao mesmo livro sagrado para eles todos. E cadê os fundamentos disso sendo aplicados no dia a dia? Eu acho que tem uma falta aí. Sem dúvida. E é realmente esse chamado, um chamado individual para que cada um de nós possa depois, né, sentir esse chamado de adotar essa nova postura, poder também trabalhar na sociedade. Alain, é preciso coragem, é preciso um coração inquieto, com certeza. Eu agradeço, viu, Alain? Muito obrigado. Eu acho que... Vamos continuar na crítica. Com certeza, com certeza. Muito obrigado.